Saudações, amigos! Camaleão aqui, e hoje a gente prometeu para vocês que a gente tem um papo muito gostoso com diversas dubladoras do anime, e eu tô hoje com a Tati Keplemay. É assim que fala? Keplemay? Acertou de primeira, é isso Aí, ó, mesmo. ó, show de bola. Tati, seja bem-vinda, aqui é a IndigoCon, e para quem não conhece a Tati, ela dublou a Mei em Pokémon. Faz muito tempo, né, Tati? Muito, muito tempo. Faz muito tempo. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês, receber esse convite para falar de Pokémon, que é um dos primeiros animes que eu fiz, né, e que eu tenho um carinho tão grande, então muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. E sim, faz muito, muito tempo, eu tenho uma história muito engraçada com a Mei. Pode contar já, então já conta, eu quero saber as curiosidades da Mei. Quando o Pokémon surgiu, né, que Hum, começou sendo dublado e tal, a Marcinha fazia a Misty, a Márcia Regina. uhum. E a gente assistia e curtia, e eu estava na dublagem, eu não sei exatamente há quanto tempo, não sei precisar, mas eu não estava há muito tempo na dublagem, então eu também era fã, né, ou melhor, eu ainda sou muito fã de vários dubladores e de dublagem, mas eu era muito fã de Pokémon, eu gostava de assistir, eu achava super fofa a história dos bichinhos, enfim. Uhum, uhum. E aí um dia o Parisi, que era o estúdio onde estava na época, me chamou e disse: "Olha, você sabia que o Pokémon vai mudar? A menina que acompanha o Ash, a companheira do Ash, a Misty vai sair". E aí eu Hum. falei: "Nossa, mas por que que a Misty vai sair, né? Puxa vida, mas que coisa mais". Eu não entendi direito por que que ele estava me contando aquilo, mas eu fiquei super triste, né, porque como assim a Misty vai sair, gente? De onde surgiu essa história, né? Sim, E sim. aí ele falou assim: "Não, e eu vou te contar uma outra coisa, vai entrar uma nova personagem pra andar com o Ash". Aí eu: "Nossa, que legal", mas gente, sério, não é tipo, eu não sabia que eu seria Aham, escolhida pra fazer, né. aham. E aí eu: "Ah, mas que legal, e aí, como é que vai ser?". E eu tô empolgada só na história de achar que eu tô tendo um spoiler, né, aquela coisa. Aham, Essa nova personagem tem um irmão mais novo. Eu: "Nossa, mas e aí? Tipo, vai mudar tudo, né? O Ash vai aham, sair também?". aham, Não, aham. o Ash não vai sair e tal. Então, Tati, a personagem chama May, e você vai fazer a May. Ai, gente, aí, tipo, eu corei assim, né, tipo, eu não sabia se eu agradecia, se eu chorava, se eu ficava eu ai, deu aquela, né. E o seu irmão, que é o meu irmão mais novo, o Thiago Keplermayer, que também dubla, o seu irmão vai fazer o seu irmão mais novo. Aí, gente, tipo, fogos de artifício, né, no estômago, na Sim, sim, eu cabeça. imagino. Nossa, e aí foi um presente, assim, que caiu no nosso na nossa vida, né. A Uhum. gente começou dublando lá no Paris. Eu tinha muito medo, porque eu falava: "Gente, é Pokémon, né, e Pokémon já era Pokémon. E aí, será que a galera vai aceitar, porque saiu a Misty, será que a galera vai gostar da May? Será que vai conquistar os fãs e tal?". E toda aquela coisa, porque eu via umas pessoas reclamarem, né: "Ah, que Sim. horror, mudou, eu, hein, nunca mais quero assistir", tipo. Mas essas é porque naquela época, rede social, internet era, né, era Era tudo Orkut, né. mato. É. Então, assim, mas esse contato com o público do Pokémon era muito forte contigo já naquela época? Olha, Chegava muita informação pra você ou não? não, não chegava tanto, mas Tá. quando eu comecei a fazer o Pokémon e que aí eu comecei a frequentar alguns eventos, eu sentia isso, tipo, as pessoas, algumas super acolhedoras: "Ai, que lindo, não sei o quê, Aham. que amei!". E outras tipo: amei, entrou no lugar da Misty", tipo. E assim, e eu super entendia, mas eu ficava assim, mas é que eu tenho uma coisa pra dizer, gente, eu sou extremamente grata e os fãs são muito carinhosos comigo, e eu nem mereço, tipo, eu nem faço Ah. nada, sabe. Não, mas é verdade, porque às vezes eu falo assim: "Gente, eu demoro pra responder, às vezes eu não consigo atender todo mundo e tal", mas é um carinho Uhum, tão uhum. grande É. que eu não tenho nem, assim, palavras pra dizer. Então, mesmo tendo o pessoal que falava: "Ai, entrou no lugar da Misty", mas depois a pessoa tipo: "Não, vem cá, vai, beleza, vem cá, tá tudo certo, abraça aqui, estava tudo bem". E foi uma jornada incrível, porque o Pokémon ficou na minha vida por anos, né. Depois Teve você chegou a mudança. voltar, né, pra um episódio lá na época de Diamante e Pérola, que você a Sim. May voltou no Amei caso. volta. Sim. Depois eu cheguei a dublar outras personagens muito mais pra frente, quando
A May já tinha ido embora há muito tempo, e aí o cliente pediu teste para um longa do Pokémon, né, que teve um Legal. filme, e eu fui chamada pelo estúdio, porque eles já tinham mandado, tipo, 5 vezes teste e o cliente não escolhia ninguém. Tá. E aí eu fui chamada, eu falei: "Gente, mas eu fiz a May, né, tipo, mas tudo bem, vamos fazer o teste", porque de repente o cliente vai olhar e falar: "Não, realmente, então eu vou escolher essa pessoa, vai". Uhum. E aí, gente, eu fiz o teste, ganhei, eu falei: "Olha, só isso, tipo, pra fazer esse longa do Pokémon". E que Aham. também foi muito gostoso, porque eu volto com uma outra personagem e num filme que tá totalmente diferente, Você por não mais lembra qual foi a personagem? Ah, é é a Diancie! Ah, era a isso Diancie, sim, mesmo. sim. E eu com muito medo de ficar parecendo com a voz da May, então tentando encaixar melhor, sabe, Aham. de uma outra forma. O Pokémon me trouxe e me acompanhou por muitos anos, né. Mudou de estúdio, mudou de diretor, e aí a gente continuava. Nem nos diga, né, porque a gente É. acabou conversando, inclusive daqui a pouco vocês vão conferir um papo aí, com uma outra dubladora que tem muita polêmica envolvendo Pokémon, mas essas mudanças de estúdio, dublagem, principalmente para os fãs, e acredito até por parte dos dubladores, assim, foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa, sabe. Aham. Eu acho que você deve ter alguma experiência, talvez, eu não sei, de você estava dublando um personagem, tipo assim: "Olha, não vamos dublar mais aqui, vamos dublar lá, o personagem mudou e é isso, e vida que segue". No meu caso, quando mudou de estúdio, eu continuei fazendo a May, Uhum. mas algumas coisas mudavam. Alguns nomes de Pokémon que a gente falava de um jeito, de repente passou a falar de outro, porque o cliente corrigia pra olha, gente, eu confesso pra vocês que tem nome que às vezes: "Ah, mas é tal ou tal", eu falo: "Gente, vamos falar de outro nome? Vamos falar de outro Pokémon?" Porque é verdade, a gente teve muito dessas trocas. A dublagem em si, ela é muito rica, né, muito difícil, as Uhum, pessoas uhum, reclamam, e é muito difícil lidar, porque às vezes não é uma opção do dublador, né. uhum, uhum. Eu passei por uma situação na minha vida que eu precisei ficar quase 5 meses afastada da dublagem, sem poder levantar da cama. Eu estava Poxa. grávida e eu tive um problema na gravidez que eu não podia mais Uhum, levantar, senão eu perdi o bebê. E aí uhum, nesse período todo eu perdi vários personagens. Gente, eu estava dublando, beleza, uhum, maravilhoso, e no dia seguinte eu não podia levantar da cama. Então séries hum, que eu estava fazendo ficaram, episódios que eu não tinha terminado. Foi um período muito difícil, uma transição muito difícil. E aí muita gente: "Ah, mas trocou". Gente, entendam, era uma coisa necessária. Alguns desses personagens, quando eu voltei, voltaram pra mim e foi uhum, foi delicioso, ok. E agradeço, por exemplo, passando rapidamente, assim, tipo, a Pinkie Pie do My Little Pony, tem uhum, uma temporada inteira que a Jussara Marques fez no meu lugar. Mas quando eu voltei, o cliente pediu para que eu voltasse, eu voltei a fazer e a Ju entregou e agradeço por ela ter feito, ficou tão fofo quanto. Então a gente divide a personagem, sabe. uhum, Mas uhum. tem outros que eu não voltei por opção do cliente, de repente não querer É. mais não Uhum, mudar de novo. Tartarugas Ninja foi um, que eu fazia a April. Então, uhum, acontece. uhum. Mas a gente entende, eu super entendo mágoa, gente, porque, A gente fica um pouquinho. Nesse seu não, caso que você explicou, justificável pra caramba. é, Mas em alguns casos, assim, ainda mais em meio de saga, sabe, um negócio só às vezes falta que nem aconteceu com o XY, não sei se você ficou sabendo, mas quando teve a mudança drástica mesmo, que até o Fábio, o Lucindo, né, uhum, deixou de dublar o Ash o e tal. Ash. Então, assim, foi o momento mais Foi uma ruptura boom. muito brusca, né, porque de repente Foi. muda-se tudo, tipo, não quero Uhum. mais as va e olha, gente, isso pode acontecer, a gente também fica triste, o produto é maior, vamos dizer assim, É, mas e fã super tem poder, sim. mais do que a gente imagina, a ponto de repente levanta uma agora, gente, que na era das hashtags, né, tipo, Uhum. agora a gente tem as famosas hashtags, tipo, dubla não sei o quê, volta fulano de tal. Teve uma situação então que, inclusive fomos puxado por aqui, que vocês tiveram uma mudança no filme, né, um filme que vocês estavam para dublar e aí mudou, né, de estúdio, e aí teve até um lance que um site acabou puxando para vocês poderem dublar, e aí como é que foi? Explica pra gente. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, foi um filme do Pokémon que foi para o Rio de Janeiro.
e foi Tá. dublado todo com o elenco de lá, através do site e de algumas pessoas que começaram a Uhum. puxar essa história, tipo: "Não, o Pokémon e as vozes e tá feio e a gente não quer". O cliente mandou redublar todo em São Paulo. Isso foi muito legal para vocês verem a importância que tem, Sim. apesar da gente entender que nem muita gente me pergunta as coisas, né: "Ah, vai voltar a dublar isso? Vai voltar aquilo vai voltar a ser dublado? Por que que" e a gente não sabe de verdade, até porque eu Uhum. acho que o dublador é o último que tem contato, assim, com essa parte, sabe. Mas Sim. os sites, a galera que tem Mas contato, né. podcasts, Sim. que de repente, tipo, consegue criar aí, super consegue fazer uma coisa dessas, assim, acontecer. Com Sim. certeza. Sim, eu acho que a galera tem um pouco o pé atrás com a força, às vezes, de petições e tals, porque às vezes não acontece. Sim. Normal, né? A gente tentou, que nem o caso do próprio, na situação de XY com Pokémon, a gente tentou, a gente movimentou, fez hashtag, mas a gente não ganhou nenhuma notinha, sabe? Tipo, Uma nenhum. explicaçãozinha, né. Nenhum tipo, não, sabe? Nem isso, só foi um grande silêncio e seguimos em frente, fazer o quê? Paciência. Mas é legal você falar isso, porque às vezes as pessoas ficam meio descrentes, assim, ah, não vai dar Uhum. em nada, sabe? Que É. poder que a gente tem. E é legal saber, porque às vezes uma iniciativa muda toda a história. E... Subiram, não é de Pokémon, mas é de Naruto, subiram a hashtag Netflix dubla Naruto Shippuden. Uhum, E a uhum. Netflix fez um vídeo só com não. Não sei se vocês viram isso. Se vocês procurarem na internet, vídeo resposta da Netflix é tipo: "Não". Por quê? Porque não. Não, já disse que não. Tipo, são vários nãos de vários trechos de filme, série e Aham, tal, aham. em resposta aos fãs. Por quê? A Netflix não tem, eu entendo, tem alguma coisa, tipo, eles não têm o direito do Naruto, tá? Uhum, Eles uhum. podem, eles têm aqueles episódios e tal, mas eles não são os compradores oficiais, Sim. acho que é isso, sei lá, não Aham. deve ter um intermediário aí no meio que seria quem teria que dublar, entende? Sim. E aí eu achei aquilo sensacional, que é isso que você falou, tipo, não deixou no vácuo, sabe? Aham, Deu a aham. resposta, começou a ver que a coisa estava muito bombada, porque foi trend topic e tal, não sei o Sim. quê, e aí, puf, não, tipo, não, não vamos dublar Naruto Shippuden. Tipo, Olha, voltando pra Mei, uma coisa que você já tinha puxado no comecinho, que você dublou com seu irmão. Ali foi a primeira experiência de vocês 2 dublando junto, ou vocês já tiveram uma outra experiência juntos e até mesmo depois da Mei e do Max? não, na verdade, a gente já dublou vários produtos juntos, mas eu acho que irmãos, assim, de verdade, e tipo, a irmã mais velha e o irmão o Ti, a Hum. história é muito engraçada, o Thiago é raspa de tacho, né, da família. Nós somos em 4. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, então eu tinha uma irmã e um irmão, que também já era pra ser só eles, tá. Tipo, Tá. já era o casal, sabe. Quando os pais já estão felizes: "Ah, fizemos o casal". Aham. E aí a minha mãe acabou engravidando no meio de um tratamento de penicilina e tudo e tal, mas, legal, veio a terceira, uma menininha, ê! Isso foi tipo, a minha irmã é 5 anos e meio mais velha que eu, meu irmão 4 anos e meio, então Uhum. aí, depois eu já estava com 9 para 10 anos. Olha. Surpresa! E aí veio o Thiago, que é a raspa Uhum, do raspa. Então, tipo, o Ti foi o nosso bebezão, assim, da minha uhum, irmã já com 14 para 15, o meu irmão com 14, 13 para 14, eu com 9 para 10. Então, tipo, a gente já era. E aí veio o bebezinho. Quando eu comecei a dublar, o Thiago tinha 5 para 6 anos. Quando eu comecei a dublar, não. Quando eu comecei a fazer estágio de dublagem. E tá. aí o Thiago entrou no estúdio. O Thiago leu muito cedo, muito rápido, né? Uhum, Minha irmã era professora, então ele ficava ali com a minha irmã e tal. E aí o Ti entrou num estúdio e a Nair Silva, que é a nossa madrinha, né, que foi quem uhum. ensinou a gente a dublar e quem fez, hoje eu só tô aqui por conta dela, disse pra ele: "Ah, duvido você fazer aí esse personagem", e ele subiu no colo dela e dublou. Então o Thiago começou a dublar antes de mim até. E Uhum. aí a gente, nesse meio dessa vida e tal, a gente já dublava coisas juntos, fazia personagens de, desenho junto e tal, mas nunca assim um irmão e uma irmã. Então quando apareceu a May e o Max, a May mais velha, o Max o irmão mais novo, e todas aquelas coisas, porque, gente, é a vida da gente, tipo, ela dando orientação: "Max, não faz isso, não faz aquilo, você tem que fazer isso, você tem", e era exatamente o que tinha na vida da gente, né, porque nós 2 com a mesma profissão, ele Uhum. menino, eu mais velha, então eu ficava ali controlando, minha mãe levava ele e eu ia para outro lugar, mas quando a gente estava junto no mesmo estúdio, eu levava ele. Então, Uhum. tipo,
Thiago, para, Thiago, senta. Thiago, não sei o quê, se comporta, né? Tipo, bebe água, faz xixi. Né? Porque o irmão mais novo, Quando né, tinha gente? DR no episódio já era facíssimo, né, Você não de tem ideia de quantos recados, porque a gente dublava separado, né. aham, Então, tipo, eu entrava no estúdio e às vezes ele já tinha feito na minha frente, e aí aham, tinha um recado dele pra mim, tipo, porque às vezes o Max ficava bravo com a May, né, "Ah, você é uhum. chata, não sei o quê", e no final eles se ajustavam, aí no final ele colocava: "Eu te amo", aí eu, Ah, chorava. Ou ah. quando era o contrário, é a mesma coisa, tipo, quando era alguma situação contrária dela começar dando bronca e eu sabia que ele não Aham. tinha dublado, eu ia deixando o recado. E aí, quando chegava em casa, ele me abraçava e ninguém entendia nada, sabe, tipo, Ah, que amor. não, olha, foram personagens muito especiais pra nós. E o pessoal que fazia com a gente lia também e dava risada, né, e essa Uhum, relação era uhum. muito legal, assim, tipo E deixa eu te perguntar um pouquinho de técnica, assim, teve alguma dificuldade para você dublar a May? Foi uma personagem fácil de dublar? Conta pra gente. Ai, olha, ela foi fácil, porque ela é tão meiga, Ela é. ela não tem, assim, uma grande explosão, né. É claro que na hora que ela resolvia fazer a reportagem e pegava aquela câmera maluca dela lá, e aí ela desembestava em falar, era sempre um pouco mais difícil por conta, às vezes, do texto e tudo mais. Uhum, Mas a May eu sempre falo assim, ela era aquela personagem meiga, né. Então, o tom dela era sempre gostoso de sim. fazer, não desafiava no sentido de dizer: "Ai meu Deus, lá vai ela agora gritar que nem uma louca, desesperada", como outras personagens que eu já fiz que você fala: agora vai explodir tudo, e espera aí que eu vou tomar uma água aqui antes e tal". A May só me deu muito trabalho, porque eu chorei muito com as histórias. Eu por conta dessa coisa dela com o irmão, e eu Uhum, sou, tipo, manteiga derretidaça, né, daquelas eu não assisto alguns filmes, porque eu sei que eu vou chorar, então, tipo, é isso, sabe. entendi. E virou até uma piada, virou meio que se existisse um meme na época, eu acho que eu seria o meme do estúdio, sabe. Hã. O Marquinhos, que fazia bastante técnica, o Truta, que era o nosso operador, né, Uhum, ele captou muito da época de Pokémon, quando o Pokémon foi pra Centauro, a Gilmara dirigia, a Gilmara Sanches, e o Marcos era o técnico dela. E o uhum. Marquinhos curtia, porque ele lembrava os nomes, ele guardava os nomes, e aí ele falava assim: "Ah, lá vai a Tati chorar". "A Tati chorou? Ah, a Tati chorou nesse aí, ela chorou nesse episódio". Tipo, e era isso mesmo. E aí, quando acabou, quando a May foi se despedir, essa história, gente, eu acho que tem um mini vídeo em algum lugar da internet, porque filmaram, eles resolveram filmar. Eu entrei no estúdio e eles começaram a falar: "Ah, agora você vai embora, você vai embora". Eu achei que era mentira, eu achei que não era verda é verdade, tipo, eu falei: "Ah, eles estão fazendo isso pra me trollar, porque, tipo, eles querem ver eu chorar, porque vai ter alguma situação". E quando ela começa a se despedir, tipo, dizendo obrigada para o Ash pela jornada, agradecendo o Brock, agradecendo todos e dizendo que Uhum. estava nossa senhora, gente, olha, é bizarro. Aí eu abri a boca e, tipo, não Ah. conseguia gravar, daí eles: "Ah, então vamos dar um tchau aqui", aí gravaram um videozinho, tipo, dando eu falei: "Gente, não como é que vocês querem que eu fale nesse momento?" Tipo, eu achei que vocês estavam mentindo pra mim, se eu soubesse que era isso, eu tinha vindo preparada. Gente, eu tenho que me despedir. A despedida é sempre triste, é sempre doída. Mas eu quero agradecer porque nesses anos todos de Pokémon e de May, todo mundo foi super carinhoso comigo e eu tô muito triste de deixar. Não é legal, mas obrigada sim. Um beijo, vai ficar eternamente May no meu coração. Tchau. Imagina, eu tinha ido preparada nada, ia ter dado do mesmo jeito, mas foi muito, muito, muito intenso, sabe, assim, de Imagino, eu histórias, né. imagino. Uhum. E o retorno foi de boa, assim, foi até feliz, acredito, né, quando você voltou pra fazer o retorno Foi. também. Ah, foi, porque aí você já tá, tipo, aquela coisa de: "Ai, gostoso". E Aham. aí eu já imagino, aí já vem a minha parte, né, tipo, eu imaginava ela num universo mesmo de Mei, sabe. Assim, Uhum, a Pokémon seguiu e ela tá lá no ginásio cuidando, fazendo. Então uhum, na minha cabeça a história dela continuou, entendeu, porque ela tá uhum. viva, porque as minhas Aham, personagens vivem nesse mundo, e ela tá lá com o ginásio dela, treinadora Pokémon e ajudando uhum, os outros Pokémons, ajudando as outras pessoas, o Max tá lá junto com ela, uhum. organizando. Hoje eles já são administradores, que já estão mais velhos. Então, tipo, Você já fez a
a história da May na cabeça, né? É. Aliás, eu vou até te perguntar isso. Se ela retornasse, super toparia dublar ela de novo? Super, imagina, eu ia, nossa, amar dublar a May de novo, amar. Tem gente que me encontra às vezes e fala assim: "Puxa, fala pra mim, vai Beautifly", tipo, eu fico: "Ai, May", Que amor, nossa, é muito legal mesmo. Essa paixão que eu percebo muito isso, que eu já tinha conversado numa entrevista passada, que às vezes as pessoas, elas se afastam muito da dublagem, gostam de assistir o material original. No meu caso, eu gosto de assistir, na verdade eu acabo assistindo atualmente Pokémon o material original por conta que a gente faz review no canal, então o episódio sai na semana, a gente já faz no mesmo dia lá, review e tal. Mas pra mim a dublagem ela tem um papel muito especial assim na infância, sabe? Porque a gente fica com aquela voz na cabeça. E com o canal eu aprendi que tem muita gente. Eu acho que talvez você já tenha tido esse tipo de contato em alguns eventos que você já tenha ido. Existem muitas pessoas que, às vezes, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, os dois vão trabalhar, fica em casa, e aí aquela voz te faz companhia, É sabe? verdade. Aquela pessoa te faz companhia. Então, é um sentimento que eu tenho com dublagem muito especial, assim. A gente Sabe? fica, acontece comigo, as pessoas falam assim: "Alguém te reconhece?" Eu falo: "Não". É muito difícil alguém me parar na rua e falar: "Ah, você é a dubladora, né?". Imagina, gente, muito difícil. Acho que se aconteceram 2 vezes foi muito, muito. E a pessoa tinha que, tipo, conhecer mesmo. Uma foi porque pegou minha identidade lá na Claro, o dia que eu fui reclamar, e aí pegou minha gente, eu fui lá pra reclamar, a hora que eu sentei, a menina pegou e ficou assim pra mim e fez: "Você é a dubladora, né?". Eu falei: "Não vou mais reclamar agora, tá bom, né". Tipo, não posso mais falar mal agora, coitada da menina, como é que eu vou reclamar com a atendente? Mas assim, acontece muito pouco, tá, é realmente de Uhum, verdade. Mas a pessoa, e isso que você falou, foi a frase mais certeira, assim, a pessoa acha que me conhece, de algum lugar. uhum. Conversa comigo, tipo, começa a conversar comigo uns 5 minutos e começa a falar: "Você estudou com meu primo? Você não é amiga da amiga do meu amigo? Mas você não é a irmã do fulano?". E eu falo: "Não". Mas por quê? É isso, faz companhia. Mesmo que às vezes não fosse com essa voz que eu tô falando, mas Uhum. um sorriso, uma risada, um trejeito, Sim, alguma palavra no meio, e a sim. pessoa acha que me conhece, mas que Uhum, conhece a mim mesmo. Então, a sim. voz faz a gente ficar familiar. Tipo, Uhum, eu não sou uma estranha à pessoa, eu sou familiar, eu sou alguém que em algum momento uhum, passou pela vida. E uhum. isso é muito gostoso, e eu acho, para mim é gratificante e é mágico. E ao mesmo tempo, não ligar você à personagem é mais mágico ainda, porque Com significa que certeza. aquela personagem tem aquela voz, ela fala aquilo lá, entendeu? Não é um Uhum, desenho, o uhum, desenho fala assim e pronto, uhum, né. Eu brinco que para mim é até orgânico, vai. Às vezes uhum. eu tô assistindo um filme e eu esquecer que aquele filme é dublado, então você achar que aquele ator fala com aquela língua, né, e isso é o legal. Então, por exemplo, se o Pokémon, as pessoas acharem que a May fala daquele jeito, pra mim já vale tudo, sabe, já Sim. é o tipo, falar pra mim: "Não, mas não parece a May quando você fala, tipo, a May fala assim". Então pra mim aquilo é mágico, né. Uhum, 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 com Imagina, assim, certeza. nossa. Aliás, estava conversando até com o Gusta, assim, porque você tem apesar de ter feito a May, você tem um papel que eu acho, assim, fantástico, tanto por parte da atriz, mas por você ter extraído as múltiplas personagens que ela fez em Orphan Black. Sim. Porque eu acho que, assim, pra mim, o que a atriz fez e você conseguiu extrair com a dublagem, e eu assisti tudo dublado aqui. Nossa Ah, que senhora, legal. assim, pra mim, quem tá assistindo aqui agora, faça o favor de assistir Orphan Black. Legendado e dublado, mas assim, gente, olha, que papel maravilhoso, né, eu acho que foi Muito incrível obrigada. pra você ter feito, né, um Nossa, papel desse obrigada. desafiador também, né. Pra mim foi incrível, desafiador. Obrigada, obrigada, fiquei até com vergonha agora, assim, mas eu vou dar todo o mérito quem começou dirigindo Orphan Black, que foi o Ricardo Telles, porque assim, a atriz, ela teve um trabalho incrível, mas ela Teve. podia fazer a do Bronx, ela podia fazer a inglesa, ela podia fazer então ela tinha
o recurso de o inglês dela poder ser diferente das regiões. O que a gente até brincou no dia, falou assim, se fosse aqui no Brasil essa série, uma teria que ser baiana, a outra seria carioca, a outra seria gaúcha, a outra seria do português de Portugal. Então, tipo, seria uma diversidade da nossa língua portuguesa e das pessoas. E a gente não podia fazer isso. O cliente falou assim, eu só quero sotaque nas que forem a russa e a alemã, a gente aceita um sotaque, mas olha, se ficar ruim também a gente não vai querer. E aí o Ricardo foi comigo, gente, foi um trabalho, foi muito difícil, tipo, eu tinha que entrar no estúdio e fazer uma só, para ficar só naquele mundo. Quando uma resolvia imitar a outra, aí... Aí a coisa... Então o Ricardo falava, olha, vamos colocar nessa daqui, a gente coloca essa característica. Ela fala com mais ar, ela fala mais rápido, ela tem uma urgência de falar, tipo a Alison, que era mãe, aquela coisa da mãe, que tá sempre estressada, que tá sempre fazendo as coisas. Então, tipo, e aí ele foi me dirigindo para que a gente fosse achando essas personalidades, então... Foi um trabalho muito em conjunto com o técnico, com ele, da gente ouvir, às vezes, uma e falar, não, ficou parecido, vamos voltar, vamos refazer. E aí eu entrava num estúdio e falava, hoje eu quero fazer, tipo, e era bem... Quem que você quer fazer hoje? Hoje eu quero fazer a Sarah. Então só vou fazer a Sarah. Tipo, entrava naquele personagem, sabe? E aí depois... passado para outros diretores, né, que foi a Kate e o Celso, que levaram na mesma pegada, né? Porque não parava de surgir mulher, gente. Mas olha, não parava mesmo, viu? Não parava. Se prepara, porque como tem personagem que vai aparecer nesse... Meu Deus, outra? E é bem assim mesmo. E tinha hora que eu falei assim, não tenho mais o que inventar. Tipo, a gente inventava, né? Não sei mais o que fazer neste momento. Mas aí surgiu alguma característica que a gente aproveitava. Mas obrigada, foi mesmo... E por isso que é tão importante a direção, né? Quando a gente fala do trabalho do dublador, a gente esquece muitas vezes quem tá ali por trás, que é o técnico, que vai te captar, que vai colocar muitas vezes a sonoridade, né? A parte de toda a parte de técnica mesmo, para ser, né, de som e tudo, e o diretor que vai te brifar em tudo, que vai dizer, olha, isso é mais assim, mais assado, que nem a May, quando eu comecei a fazer, que o Paris sentou e me contou, ela é uma irmã mais velha, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo, o irmão vai não sei o quê, vai atrapalhar, tudo isso faz muita diferença no nosso trabalho. O final é a nossa voz que tá, mas existe uma equipe muito grande por trás para ajudar a fazer chegar nesse momento. Legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisinha da May. Tem um episódio que te marcou muito, alguma coisa? Eu sei que faz muito tempo, né, que você dublou, mas tem algum episódio que te marcou? Ou até mesmo, talvez, uma característica dela, mas se você conseguir lembrar de algum episódio que você falou que você chorava. Eu chorava. Ficava derretida. Então, deve ter algum episódio que você falou assim, cara... eu acho que não é episódio, eu acho que é filme. Quando o Max acha o Pokémon... O Jirachi? O Jirachi, que é a estrelinha, né? Então, eu acho que ele dá um certo, sabe? Porque ele se apega, ele consegue ouvir aquela história, e aí os outros, mas de onde que você tá? Tipo, meio, tá, Max, tá, de novo, aquela coisa, e ele não, e é ele o escolhido, né? Eu acho que aquilo é muito legal, porque é um marco no papel dele também, né? Sim. Porque dali pra frente ele também começa a ter... Até então ele não tem, eu acho que ele ainda não tem Pokémon, né? Eu acho que ele não tem. Ficava com o Munchlax, muito próximo, o Munchlax da May, né? Mas ele tinha um sonho de ter Pokémon e tal. Depois ele teve, acho que uma coisa com um Haltz, e aí seguiu em frente. Ele tem um sonho de ser um treinador, mas ele era muito pequenininho ainda, então ele ficava ali na saia da May, né? Tipo, que legal. Exato, e aí o Jirachi escolher ele. Tipo, é ele quem ouve. Eu achei aquilo muito bonitinho, assim, me marcou. Que fofo, muito legal. E tem algum Pokémon da May que você gosta bastante? A Beautifly.
Era muito linda mesmo, não tinha Quando como. ela abria aquelas asas e o vento das asas de prata dela. Ai, gente, Era era. muito lindo Toda vez mesmo. que ela escolhia. Eu gostava do Torchic também, que era tão fofinho, né? Aquele Pokémon Sim. de fogo. E Uhum. aí, quando ele evolui, porque ele evolui com ela, né? É, aí ele E vira um aí. Combusken, depois mais pra frente um Blaziken. O Combus. E aí esse também me emocionou, quando ele começa a evolução que ela não espera, que aí, tipo, ela acha que ele vai acho que ela pensa que ele vai até que ela vai perder o Pokémon e tal, Acho e que aí ele sim. tá evoluindo, tipo, ai, aí eu já chorei. Olha, legal demais, perfeito, tudo até aqui. Acho que para perguntar mais da personagem, acho que não tem nenhuma polêmica que de fato você se envolveu com a personagem, né? Alguma Hum. curiosidade bombástica, assim. Ah, Acho tem uma coisa que eu achava legal, hum, quando eu comecei a fazer a MEI, eu hum, não lembro se eu já estava na faculdade, hum, mas eu estudei jornalismo, né. E aí legal. quando ela pega a câmera e o microfone, aí eu achava que eu era a própria MEI. Fechou, tá perfeito. Minha colega da faculdade falou: "Ah, faz aí uma entrevista, vai, faz aí uma entrevista com os treinadores Pokémon pra encher o saco". Eu falava: "É, faço mesmo, e aí?", tipo. Fantástico. Tati, ó, só pra gente encerrar um pouquinho, comentei aqui de Orphan Black, né? Mas seria legal também você compartilhar outros trabalhos que você fez. Eu sei que você fez, você falou, comentou da Sakura, né? Teve Hannah Montana, o que mais? Montana, teve o Bleach, né, que eu fiz a Rukia. Uhum, Agora eu tô atualmente a gente fez agora Alabasta, né, que saiu aí do One Piece, que eu fui a nova voz da Nami. Essa uhum. mudança foi polêmica, mas aí a galera abraçou, e a Show. Sami tá fazendo a Robin maravilhosamente bem, que é a Uhum, primeira voz da Nami, né. Esse uhum. momento, quando eu fui fazer o teste pra Nami, que foi tudo teste, eu falei: "Gente, mas é a Samira, né, como assim que vocês vão fazer teste?" Tipo, não, a Samira também vai fazer. E a Sami acabou pegando a Robin, porque a voz da Samira é bem redondona, linda, né, a Uhum, Samira tem uhum. uma voz maravilhosa, uma atriz incrível. Então tem a Nami. Ai, gente, eu tenho uns trabalhos eu sempre esqueço, sabia? Ah, agora na Netflix tá o Ginny e Georgia, que é uma série da mãe e da filha, né, uma série que lançou há pouco tempo, eu faço a Uhum. Georgia. Tem o Lucifer, né, que eu faço a detetive Chloe. Legal, legal. Bastante gente me fala: "Ai, detetive, e aí, quando que vai?" Eu falei: "Gente, eu não sei o que vai acontecer com esse romance improvável". E tem uma coisa que você gosta mais de dublar? Anime, filme, série? Ou é Ai, tudo a mesma coisa pra você? olha, eu gosto de tudo, na verdade. Mas, por Tá. exemplo, um filme, normalmente eu vou começar e vou terminar, e a história inteira eu vou viver naquele período. Às vezes você não leva nem você pode fazer um filme em 3 horas, em 4 horas. Dificilmente você vai fazer um filme em mais tempo, né, a não ser que a personagem fale muito, muito, muito. Uhum, Então o filme você vivencia, muito rapidamente, então você começa meio a fim. uhum, Uma série, você vivencia e você vai experimentando junto com a personagem, então as coisas vão acontecendo e outras coisas vão surgindo, por exemplo, Orphan Black mesmo, cada hora que surgia uma, eu falava: "Não, acabou, chega", tipo, né. E muitas vezes eu não sabia pra onde que ia aquela história, assim como já teve série que eu fiz teste, e a personagem era maravilhosa e entrou falando 200 anéis, né, que a gente chama de anéis, uhum, 200 uhum. falas no e aí no segundo episódio morreu, levou um tiro, acabou, e eu tipo: "Oi gente, mas e aí? Tipo, a menina não vai ressuscitar? Essa série é de fantasma?". Não, não é, não é, ela morreu mesmo, acabou, tchau. E isso é muito legal na série, assim, tipo, isso é interessante no seriado. E você também vê a evolução dos atores, porque É muitas verdade. vezes o ator começa, ele tá no piloto, tá, então ele tá meio cru ainda, ele tá com aquela personagem montada, mas ele vai desenvolver ao longo. E o Uhum, anime, eu acho que é mais ou menos isso, o desenhista começa criando e aí a história começa sendo desenvolvida e de repente ela começa a ter uma reviravolta ou algum personagem que surge, então eu acho que série te leva a se dedicar um tempo maior, uhum. assim, você constrói mais junto, mas o filme também é muito gostoso de dublar. Ah, que legal. E agora nessa época de pandemia, você tá trabalhando remoto Tô e trabalhando tá de remoto. boa? Tá de boa, tô trabalhando remoto, aí acontecem as coisas, né, tipo, o trabalho remoto eu moro em prédio, trabalho remoto tem sempre uma surpresa, de repente um vizinho começa a martelar, o outro derruba lá em cima
guarda-roupa, e aí o filho que bate na porta, porque o meu filho tem 5 aninhos, né, o Thomas, e aí de vez em quando eu tô lá dublando e começo a escutar na minha porta, assim, né, do estúdio. Aí eu abro, ai, desculpa atrapalhar, mas por que você tá dublando? Daí, tipo, vem dar aquela pescoçada, sabe? Já dublei com ele dentro do estúdio comigo, tipo, gente, ele lá quietinho. Então, é maravilhoso, né? E aí, assim, 5 minutos de pausa, tá bom, 5 minutos de pausa. Putz, eu não passei aspirador na casa. Não dá tempo de passar. Gente, trabalho remoto, mas assim, muito acolhedor, gratificante. Os técnicos de áudio são os nossos olhos, porque o som chega com delay para eles, né, no estúdio. Então eu tô achando que eu tô fazendo tudo em sincronismo. Chega lá com um delay de 10, 15 segundos, então ele tem que puxar tudo, colocar no lugar, ver se deu certo, ver se a gente brinca assim, não robotizou, porque tem hora que dá. A internet corta, aí fica zoado. A voz fica toda estranha, sabe? Aí você refaz aquele trecho. Então, é uma novidade, mas que o trabalho se reinventou para que todos pudessem ficar seguros, né? E isso é mais importante nesse momento que a gente vê tantas mortes, tantas vidas perdidas, tantas pessoas perdendo seus empregos. Então, eu só posso agradecer mesmo por essa oportunidade. Sou muito grata, de verdade. Que legal. Olha, infelizmente a gente vai encerrar. Eu gosto de falar, né? Vocês já perceberam. Eu também adoro falar. Eu já falei, eu tava falando pra ele quando comecei, eu falei assim, cara, se desse, eu ia ficar conversando sobre Orphan Black por um tempão. Porque, assim, eu gosto da May, amo a May mesmo, mas Orphan Black, assim, pra mim... Mas o que é aquela Sarah, aquela Alison, aquela, né, a Rachel, todo mundo, é tudo perfeito naquela série. Mas, enfim, Pokémon também é. Fiquem aqui que a gente vai ter mais dubladoras com curiosidades, polêmicas, e é isso aí. Tati, de coração, muito obrigado por participar. Pokémon tá completando 25 anos agora, e eu fico aqui dedos cruzados para que a May volte. Eu também. E você faça a voz da May novamente, tá bom? Eu que agradeço o carinho, agradeço ao carinho dos fãs de Pokémon, agradeço ao carinho de todo mundo que, de verdade, gente, me emociona e me toca e me faz querer ser melhor a cada dia. Obrigada ao canal, ao Cami que ficou aqui comigo. E tomara que a May volte, tô de dedo cruzado e tomara que ela volte com a Beautifly. Vai voltar. Eu escolhi você, Beautifly! E é isso, gente. A gente se vê daqui a pouquinho. Fiquem ligados aqui.